Boa noite a todos. Boa noite, Sueli, seja bem-vinda. Gratidão pela presença. Perdão, gente. Estamos aqui dando início a mais uma live de Momentos com Jerônimo Mendonça e hoje nós vamos trazer uma mensagem intitulada Prece a Papai Noel. Vou mandar os aviãozinhos aqui, vamos ver se está fluindo bem o som. Por gentileza, quem puder me dar um feedback, tá? Para que eu possa saber se está tudo fluindo bem, que hoje eu estou sem o meu ponto eletrônico, estou sem o meu outro aparelho. Estamos em outra cidade, né? Então hoje não deu para a gente ter esse acompanhamento aqui. Vou mandar os aviãozinhos rapidamente aqui. Hoje a live é um pouco curta, mas vai dar certo se Deus assim o permitir, né? Vamos lá, aqui tá, acho que tá bom, vamos ver. Tudo ok, que bom, obrigado Marina, obrigado você. A gente fica um pouco preocupado por conta de estarmos numa outra localidade e às vezes tem o seu feedback, né? E então eu vou fixar o comentário aqui, o pessoal talvez esperar mais um pouquinho o pessoal chegar enquanto isso, né? E hoje nós estamos na live de número 377. Live número 377 deste projeto que começou em 6 de maio. Boa noite, Vanessa, seja bem-vinda. 6 de maio de 2020. 21, 22, 6 de maio de 2020. Não, maio não, 21, gente. Boa noite, Ari, seja bem-vindo. Gratidão pela presença. Boa noite, Leninha. Leninha que fez aniversário no sábado, ganhou um big presente, né, Leninha? Boa noite, Will, seja bem-vindo. Leninha ganhou um presente, assim como todos nós ganhamos o presente da nossa querida Silvia, que felizmente já está em casa de seus familiares, né? Isso é muito bom, isso é muito bom. Então, enquanto vocês vão chegando, eu vou mandando os recados, né? Que hoje nós estamos em Botucatu, viemos aqui para fazer algumas coisas particulares aqui no apartamento do Vitor, que o Vitor está retornando para Araraquara, então nós estamos fazendo a mudança dele. E por conta disso nós estamos aqui na última live do ano em Botucatu, e quiçá talvez a última live em Botucatu. Vamos ver como segue, né? E então a gente tem hoje a mensagem Prece a Papai Noel, que está no livro Escalada de Luz de Jerônimo Mendonça. E nós teremos amanhã mais uma mensagem de Natal, tá? Mensagem de Natal também do livro Escalada de Luz, e nós praticamente finalizamos esse livro. Adriana, boa noite, seja bem-vinda. Por que praticamente? Porque na próxima terça-feira teremos uma convidada aqui conosco, Ana Paula, da cidade de Tuiutaba, hoje residindo em Uberlândia, que é responsável pelo perfil Jerônimo Mendonça, o GD, e que está conosco nesse projeto há muito tempo. Boa noite, Dani, seja bem-vinda, gratidão pela presença. E Ana Paula vai estar conosco finalizando esse projeto Momentos com Jerônimo Mendonça, na próxima terça-feira, falando quem foi Jerônimo Mendonça, contando um pouco de sua experiência com ele. Adriana, Dani Pedraza, boa noite, sejam bem-vindas. Dani, parabéns pela live de hoje, viu? O tempo muito bom mesmo, de Caetano Veloso. Nosso samurai espírita, Gleison, boa noite, amigo, seja bem-vindo. E amanhã estamos com uma previsão de fazermos uma live com a nossa querida amiga Dani Lima. Então amanhã temos live dupla, às 9 com a Dani e às 10 aqui nós vamos finalizando praticamente o Escalada de Luz, como eu falei para vocês, né? E a semana que vem, última semana que estaremos fazendo as lives, e vamos dar um tempo praticamente, né? Não muito tempo. Boa noite, Débora, seja bem-vinda. Pois na segunda-feira teremos a nossa querida Clara Muraro, ou Clarissa,
da cidade de Joinville. Boa noite, Clarissa, seja bem-vinda. Que vai estar conosco nas palestras de Jerônimo Mendonça, segunda-feira. Então a Clara vai estar conosco comentando a palestra 16 de Jerônimo Mendonça, que está lá no nosso canal do YouTube. A Clara me mandou ontem, mas eu falei, vou ter condição de ver só amanhã, dar uma lida, revisão no texto. E na segunda-feira a Clara vai estar conosco. Então semana que vem teremos a Clara na segunda-feira e a Ana Paula na terça, falando sobre quem foi Jerônimo Mendonça. E na quarta-feira, dia 20, nós finalizamos este projeto das nossas lives de modo geral. Porém, contudo, todavia, entretanto, conversando com a nossa querida Dani Lima, resolvemos abrir uma reflexão, né? Resolvemos abrir reflexões na próxima, não semana que vem, na outra, né? Tem bastante coisa para ler. Tá certo. Mas agradeço de coração, Clara. Você faz um trabalho maravilhoso que ajuda muito a nós. E então a Dani aceitou estar conosco na quarta-feira, dia 27. Quarta-feira, dia 27 de dezembro. Boa noite, Jucimara. Seja bem-vinda. Então não tive mais notícia do Avelino não, viu, o Leninha? Não tive não. Se alguém souber do Avelino, por gentileza, coloquem pra gente no grupo também, tá? E então a Dani aceitou, e o tema que nós pensamos para conversar na nossa segunda reflexões vai ser solidão. Solidão porque nesse momento onde festas, de comemorações, que nós temos a grata felicidade de ter um lar, ter uma família. Quantos e quantos irmãos não se sentem abandonados, sozinhos? Então eu e a Dani Lima vamos conversar sobre esse tema no dia 27 de dezembro, uma quarta-feira, 22 horas. Então nós vamos fazer uma pausa, vamos fazer as lives até o dia 20 e depois, na outra quarta-feira, a gente vem para fazer uma live especial do Reflexões e vamos falar sobre solidão, tá? Então um tema, até o Vitor falou assim, nossa pai, você vai falar em solidão em pleno período natalino, assim, de festas? Eu falei, exatamente, filho, pois na verdade a gente se preocupa muito com o Setembro Amarelo e esquece do período de festas, de comemorações, onde muitos irmãos se sentem abandonados, sozinhos e muitas vezes cometem aqueles atos, né, difíceis, né? Pode bons sonhos, minha amiga, que você possa ter uma noite abençoada de estrelas luminosas, amparar os seus mais belos sonhos. Obrigado por ter passado, viu, querida? Bom, prece a Papai Noel. Engraçado que o Jerônimo Mendonça coloca neste livro duas mensagens natalinas, esta prece a Papai Noel e a mensagem de amanhã, que é a mensagem de Natal. E na prece a Papai Noel ele vai trazer reflexões que são interessantes para a nossa análise, né? E vamos a ela. Prece a Papai Noel. Meu bom velhinho Papai Noel, faça que eu esqueça a tristeza, a dor e o fel. Permite que eu espalhe por onde for um raio de alegria, uma códea de pão, um pouco de amor. Que eu possa entender o drama da mãe solteira que, beijando a boneca, sonhou um lar a vida inteira. Que eu leve o consolo ao doente enjeitado, que sofre a prova de não ser amado. Que a criança em molambo sozinha vagar encontre também a bênção de um lar. Para aquele que carrega a dor da humilhação, que eu possa ensinar a nobreza do perdão. Para aquele que espia seu erro numa grade, que eu possa ofertar um gesto de bondade. À pobre velhinha triste e indrajosa, que eu tenha para dar ao menos uma rosa. Sabe, Papai Noel,
Quero olvidar todo o mal para compreender com Jesus o que vem a ser o Natal. Mais uma poesia de Jerônimo Mendonça. Gratidão pela presença do nosso amigo que chegou aí, é o Amaral. Boa noite, Amaral, seja bem-vindo. Então vejam que poesia bela e magnífica de Jerônimo, né? Eu falo que nessas últimas mensagens do Escalada, o Jerônimo nos trouxe poesias a todo momento. E esta prece a Papai Noel não deixa de ser o seu veio poético, o seu lado poético. E nós vamos analisar parágrafo a parágrafo, quando ele chega no primeiro momento e fala: meu bom velhinho Papai Noel, faça que eu esqueça a tristeza, a dor e o fel, pois muitas vezes sabemos que nesses momentos natalinos, como a gente estava dizendo, com muita comemoração, com muitas festas, luzes, a gente vê cada vez mais as lojas, as ruas enfeitadas com muita luminosidade, mas quantos corações permanecem escuros, sombrios, pelo abandono, pela tristeza, e quantos entes queridos que não são resgatados nesse momento, trazendo dor, sofrimento a tantos irmãos. Gleides, boa noite, seja bem-vinda. Então, ele coloca nesse momento, né, esquecer um pouco da tristeza, a dor e o fel. O fel ele usou para rimar com Noel. Sônia, boa noite, seja bem-vinda. E ele continua dizendo assim: permite que eu espalhe onde for um raio de alegria, uma códea de pão, um pouco de amor. Olha só que interessante. Que a gente, onde a gente for, que a gente possa, sobretudo nesses momentos que encontramos irmãos tristes, acabrunhados, que a gente possa levar alegria, um raio de alegria, um sorriso, um pedaço de pão a quem está faminto, um pouco de amor, de compreensão. Quantos irmãos nossos estão passando dificuldades e a gente vê aqui no nosso grupo quantas pessoas que a gente vê necessitados. A Leninha falou agora há pouco do Avelino. Se alguém sabe a respeito, quem puder tentar estabelecer uma ligação com ele, quão importante, né, a gente sentir próximo, mesmo que a gente não se conheça pessoalmente, que nem eu falo a vocês, tirando a Jucimara, que a gente está aqui normalmente sempre, aqui nas nossas lives, que a gente já se conhece por sermos de Araraquara. Nenhum de vocês eu conheço pessoalmente, mas a gente já nutre um carinho, uma amizade, e esse grupo tão querido consegue chegar, levar um pouco de amor, um pouco de alegria a nossos irmãos. Vejam a Silvia, quão importante foi para ela aquela dificuldade desse procedimento que ela passou, né? Lili, boa noite, seja bem-vinda. Obrigado, Débora, tenta sim. Então, quantas oportunidades que a gente tem de se encontrar, e esse grupo que a gente está aqui todos juntos, reunidos, quão bom é, pois a gente se sente mais próximo, mesmo distantes, né? Como eu estava dizendo, a gente não se conhece fisicamente, mas a gente já nutre um por outro uma verdadeira amizade. E eu falo, a pandemia se trouxe problemas difíceis, certamente. Quantas e quantas pessoas, né, não perderam entes queridos, não passaram por dificuldades, mas por outro lado nós temos que valorizar também a oportunidade que deu nos conhecer, né? E aí ele vai numa situação bem interessante também, né? Ele coloca assim: que eu possa entender o drama da mãe solteira, que beijando a boneca sonhou um lar a vida inteira. É verdade, Débora, somos uma família. Então vejam bem, né? Quantas e quantas. Hoje nós ainda encontramos as situações de mães que, por uma circunstância que a gente não está na condição de julgar quem quer que seja, acaba engravidando e não sabe quem é o pai, ou o pai abandona e é uma mãe solteira. E que beijando aquela boneca, né, o seu filho talvez, sonhou um lar a vida inteira. Não queria, obviamente, ser uma mãe solteira, queria ter um lar, uma família que a estruturasse, que desse condições. Mas que bom que ela, mesmo diante das dificuldades, das dores, ela acolheu esta criança em seu ventre e deu à luz.
trazendo, dando a oportunidade desta encarnação. Mas certamente no íntimo do seu coração, ela traz ressentimentos, mágoas, abandono, pois ela foi abandonada, né, pelo marido, pelo pai da criança, não sabemos, e ela acaba sendo, né, sendo uma heroína cuidando daquela criança. Mas que a gente possa entender sem julgamento, sem falsas aparências, falsos juízos, né? Boa noite, Ricardo, seja bem-vindo. Então que a gente possa, né, compreender o drama desta mãe. Olha outra questão que ele nos traz assim, nesta prece a Papai Noel, que eu leve o consolo ao doente enjeitado, que sofre a prova de não ser amado. Quantos e quantos irmãos que perambulam, né, doentes pelas ruas, enjeitados muitas vezes, sem um lar, sem um teto, e que sofre, né, a situação difícil de não ser amado. Pois a gente fala assim, o Haroldo Dutra Dias certa vez falou numa palestra que eu achei muito oportuno, que no mundo há muita injustiça, porém nenhum injustiçado. E a gente faz uma reflexão sobre isso pensando assim, poxa, tá, então não existe nenhum injustiçado, cada um está pagando ou colhendo aquilo que semeou, tá bom? Então, a lei de ação e reação, a lei de causa e efeito, mas não compete a nós, né, fazermos o quê? Juízo de valor sobre a situação. Temos que procurar compreender aquele irmão que passa por dificuldades. E eu falo uma coisa que me passou à mente agora, que muitas vezes nós, na condição de frequentadores de uma casa espírita, a gente participa como é que fala? De campanhas, como nós fizemos lá para o Morada de Luz Jerônimo Mendonça, na arrecadação dos panetones, e a gente agradece imensamente quem pôde compartilhar, quem pôde levar, quem pôde doar, não importa, qualquer valor foi bem-vindo. Então, quando você participa de uma campanha, é muito bom e gratificante. Porém, a campanha ela é permanente, pois a fome não cessa no Natal, ela continua. Então, quão importante nós lembrarmos disso, né? Levar o consolo ao doente, levar uma palavra de afeto, de carinho, de amizade. E ele continua dizendo que a criança em Molambo, sozinha a vagar, encontre também a bênção de um lar. Hoje é mais difícil, mas na época que Jerônimo escreveu este livro, certamente muitas crianças perambulavam pelas ruas sem um teto, sem um lar. Hoje os abrigos de crianças órfãos, elas são recolhidas, podem não ter um lar decente, mas vai ter uma cama, vai ter alguém que vai cuidar delas com certeza. Então, quão importante pensarmos nessa situação também, pedindo que esta criança, que esse órfão possa ser um dia acolhido por uma família que vai dar carinho, que vai dar atendimento, que vai dar cuidado a ele. Por sinal, Dora Marcondes, lá da turma do Café com o Evangelho, eles adotaram 3 crianças. A Débora, desculpa, eu vi a Débora falando aí, falei o nome dela, mas a Dora tentou muitas vezes engravidar, procedimentos, tudo mais, não conseguiu. E ela adotou 3 crianças, acredito que vocês são 3 irmãos. E ela escreveu até um livro chamado Todo Filho é Adotivo. Muito bonito, por sinal. E aqueles que quiserem só pesquisar, deve ter até o perfil desse livro no Instagram, Todo Filho é Adotivo. Que fala desta questão, porque nós todos, na verdade, somos filhos adotivos dos nossos pais, que não são nossos pais, são companheiros de jornada, que o acolhimento continue todos os dias do ano. Exatamente, Débora, exatamente. E ele vai continuar dizendo assim: para aquele que carrega a dor da humilhação, que eu possa ensinar a nobreza do perdão. É engraçado, né? As pessoas às vezes são humilhadas
é que as pessoas às vezes não conseguem, né? Regina, boa noite, seja bem-vinda. Pessoas às vezes não conseguem resolver determinadas situações no seu íntimo, né? E ele muitas vezes nesse processo de humilhação, ele não consegue perdoar, pois foi humilhado, foi pisado, foi pisoteado, foi jogado fora. Então, que aquele, né, que está carregando esta dor possa sim trazer, né, compreender, trazer o perdão em seu peito, conseguir perdoar. O perdão a gente costuma dizer que é divino e, além de divino, ele é libertador, que nos liberta daquelas amarras do passado. Pois, como eu já comentei a vocês, muitas vezes um fato no passado, boa noite Solange, seja bem-vinda, nos marca profundamente e como se nós tivéssemos colocado uma estaca profunda lá naquele marco, e aí por mais que a gente tentasse, né, se desvencilhar, um elástico poderoso nos puxa para o passado. Então que a gente consiga utilizar o amor, consiga utilizar a caridade para cortar esse elástico, né, que nos prende àquele passado e que a gente possa se impulsionar, nos libertando daquela situação que nos magoou. E aí ele vai falar dos presidiários, né? Para aquele que espia o seu erro numa grade, que eu possa ofertar um gesto de bondade. E Jerônimo Mendonça foi exemplo vivo. Há muitos relatos de Jerônimo que visitava os presidiários na cadeia pública de Ituiutaba, levando o evangelho, levando uma palavra de conforto, de consolo àqueles irmãos. E dizia àqueles irmãos que ele se sentia tão prisioneiro quanto eles. Enquanto eles, né, estavam cumprindo pena por um erro cometido nesta existência, ele estava aprisionado numa cama ortopédica, cego, desprovido de movimentos, tetraplégico, por conta de pagar erros cometidos no passado. Então, ele coloca assim: para aquele que espia o seu erro numa grade, que eu possa ofertar um gesto de bondade. Compreendendo, como disse certa vez Chico Xavier, numa das visitas que fez a um presídio, uma penitenciária, e o Chico, visitando aqueles irmãos, chegou para o diretor da penitenciária e falou assim: quantos nós somos aqui? O diretor falou: nós assim, estou dizendo eles. Não, meu irmão, quantos somos aqui? E o diretor ficou meio assim, aí ele falou: sabe por quê? Porque prisioneiro é qualquer um que já foi descoberto. A Clara dizendo, ele também sempre comenta isso nas suas palestras. Você já foi ao presídio visitar um irmão que está ali. Hoje é mais difícil, né? Por conta de muitas situações, mas se você não puder visitar, você possa fazer uma prece àquele irmão que está aprisionado. E não fazer juízo de valor, pois certamente o que ele cometeu hoje, nós já cometemos coisas terríveis, que graças a Deus hoje estamos numa condição melhor, que faz com que a gente pelo menos não erre mais naquilo que já erramos tanto. E como Jesus mesmo naquela passagem da mulher adúltera, né? Cadê aqueles que te condenaram, mulher? E ela: foram todos embora, então nem eu mesmo te condeno. Digo-me, porém, vá e não peques mais. E ele vai agora dizer, né, daquela situação que por certeza ele já vivenciou muito em Ituiutaba, né? A pobre velhinha triste e andrajosa, que eu tenha para dar ao menos uma rosa. Não critique, auxilie verdadeiramente, Débora. E nesta questão da prisão, a gente pode dizer assim, né? Podemos ter assim numa situação o quê? Uma pessoa que cometeu um crime e vai para a prisão. O filho, a esposa, os irmãos, o pai o abandona. As mães nunca. As mães nunca, elas viajam quilômetros e quilômetros para visitar um filho. E para a mãe,
aquele filho é um anjo, por maior que seja o crime que ele cometeu. Então, que bom que nós temos a bênção de uma mãe nesses momentos. Então, agora eu vou indo para a parte da velhinha que ele coloca. A pobre velhinha triste e andrajosa, que eu tenha para dar ao menos uma rosa. É interessante, né? Eu lembro... Neuza, boa noite, querida. Seja bem-vinda. Estamos aqui em Botucatu, terra de bons ares, fazendo uma live hoje. Viemos aqui fazer a mudança do Vitor. Vitor retornando a Araraquara. E então nós estamos aqui nessa questão da velhinha, né? Eu lembro que certa vez eu vi um vídeo que uma pessoa, uma velhinha estava vendendo, né? Rosas, simples assim, né? As pessoas. E uma pessoa compra uma rosa, dá alguns passos adiante, vai atrás dela e oferece. Esta rosa é para a senhora. Emocionante esse vídeo, emocionante. Para uma mãe, o filho sempre será uma bênção, com verdade, com certeza. Então, quando às vezes nós tivermos a oportunidade de oferecer uma rosa, uma flor, uma palavra de conforto, de consolo, quando você vê às vezes alguém que está trabalhando, fazendo aquele trabalho difícil, recolhendo lixo, capinando a rua, que a gente possa, né, falar um bom dia bem afetuoso para aquele irmão. Bom dia, gratidão pelo seu trabalho, sou muito grato por você fazer esse trabalho tão nobre e gratificante. Poxa, gente, você ganha o dia só pela essa fala e você dá luz àquele irmão. E aí ele vai finalizar dizendo: sabe, Papai Noel, quero olvidar todo o mal, quero esquecer todo o mal, para compreender com Jesus o que vem a ser o Natal. Então, nessa prece a Papai Noel, e o Vitor fez uma palestra no Centro Espírita Ismael sábado, juntamente com a Alice lá do Espiritismo Ismael, lá do Centro Espírita Ismael, pelo Facebook, e ele comentou com muita propriedade que nós muitas vezes valorizamos demais a figura de um filho dileto de Jesus que foi São Nicolau. São Nicolau que representa a figura do Papai Noel. Que Papai Noel, na verdade, São Nicolau, ele distribuía alimentos, roupas, agasalhos a muitos e muitos necessitados da sua região. E quando a gente faz isto, a gente se transforma num auxiliar de Jesus. Quando a gente leva uma palavra de conforto, de carinho, de afeto. E a gente deve lembrar sempre para as crianças que, embora a figura principal que os meios de comunicação, o comércio enaltece na figura do Papai Noel, o verdadeiro aniversariante é Jesus. É esse irmão querido de todas as horas que está sempre ao nosso lado, nos trazendo palavras de conforto, de carinho aos nossos corações. Então que essa prece ao Papai Noel possa representar uma prece de gratidão, uma prece de humildade de nossos corações. Eu vou fazer a releitura dela para aqueles que chegaram depois, né? E diz assim: prece a Papai Noel. Meu bom velhinho Papai Noel, faça que eu esqueça a tristeza, a dor e o fel. Permite que eu espalhe por onde for um raio de alegria, uma códia de pão, um pouco de amor. Que eu possa entender o drama da mãe solteira, que beijando a boneca sonhou um lar a vida inteira. Que eu leve o consolo ao doente enjeitado, que sofre a prova de não ser amado. Que a criança em molambo sozinha vagar encontre também a bênção de um lar. Para aquele que carrega a dor da humilhação, que eu possa ensinar a nobreza do perdão. Para aquele que espia o seu erro numa grade, que eu possa ofertar um gesto de bondade. À pobre velhinha triste e andrajosa, que eu tenha para dar ao menos uma rosa. Sabe, Papai Noel, quero olvidar todo o mal, para compreender com Jesus o que vem a ser
o Natal. E assim, a nossa querida mensagem, a nossa prece a Papai Noel. E amanhã teremos a mensagem de Natal. Mensagem de Natal praticamente finalizando a Escalada de Luz, pois com esta mensagem de Natal amanhã finalizaremos efetivamente no dia 19 de dezembro na companhia de Ana Paula, da cidade de Tuiutaba, hoje residindo em Uberlândia, que vai comentar conosco a última mensagem deste livro, Quem foi Jerônimo Mendonça, né? Quem foi, não quem é, né? Na verdade, a mensagem intitula Quem é Jerônimo Mendonça? Pois Jerônimo Mendonça continua a ser esse espírito querido, né? Tudo que fizeram o meu irmão é a mim que fazeis. Exatamente, Deus, exatamente. Então, uma oportunidade de vocês conhecerem Ana Paula, quem já não a conheceu, mas que tem esse perfil lá, Jerônimo Mendonça, o GD. Então, Ana Paula estará conosco. Então, recapitulando os nossos avisos, teremos amanhã live dupla, 21 horas estarei com Daniele, com a nossa querida Daniele, comentando uma mensagem do Livro da Esperança. Dani, se você estiver na live, me manda depois o post para a gente fazer a divulgação, tá bom? E às 22 horas estaremos aqui juntos fazendo a mensagem de Natal. Na quarta-feira teremos mais um escalada não, gente. O Crepúsculo, eu estou com os livros do Jerônimo na mente. Nos Albores da Imortalidade. Na segunda-feira, dia 18, Clarissa estará conosco comentando mais uma palestra de Jerônimo Mendonça, finalizando as palestras de Jerônimo Mendonça, que começou com a Clara, né? Começou com a Clara e vamos terminar com ela. Ela começou lá no Intimidade Espírita, eu não lembro exatamente quando foi, se foi setembro ou outubro do ano passado, mas vamos estar finalizando agora, acho que foi setembro, outubro, não, foi outubro, novembro, dezembro, deve ser, não, setembro do ano passado, pois nós vamos estar na palestra 16. Então quem quiser ouvir a palestra do Jerônimo, esqueci o nome dela, Clara, me desculpe agora, com tanta coisa na cabeça hoje, mas a Clara vai estar conosco dia 18, a Ana Paula dia 19 e dia 20 a gente finaliza com Boa noite, Manu, seja bem-vinda. E dia 20 a gente finaliza com Nos Albores da Imortalidade. Boa noite, Rose, gratidão pela presença. Lembrando que, excepcionalmente, antes de fechar o ano, vamos abrir mais um Reflexões, trazendo a nossa querida Daniele Lima, e vamos falar de um tema chamado solidão. Feito, gente. Já me manda. Obrigado, Dani. Marca lá, como eu te falei, marca como colaborador, que já vai também, eu aceito, já vai no meu perfil também. E amanhã, Dani, faz favor de vir com um bolo pra gente, né? Pelo menos para deixar o Gleison com a lombriga assim, toda ouriçada. Traz um bolinho pra gente, viu? Ô Dani, quando que foi o aniversário da Laura? Não sei se já foi ou tá para ser, eu vi meio rapidamente, tá? Mas parabéns para ela. Muita paz, muita luz, que Jesus a abençoe, que o anjo de guarda dela possa estar sempre ao lado dela. Amigos, então vou convidar a vocês para a gente fazer a nossa prece. Hoje sem música, mas a música está no ar, né? Então, nesse momento, eu gostaria de convidar a todos para unirmos em pensamento e em coração, levarmos a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, a nossa prece de gratidão. Gratidão também a Jerônimo Mendonça, que nos trouxe essas mensagens tão edificantes. Agradecer a cada um de vocês, amigos queridos, que estão sempre conosco, a cada noite, nesta família que a gente já se formou de amigos queridos, de coração para coração. Rogando ao Divino Mestre, que possa abençoar a cada um de nós que se encontra nesta live, que já passou por ela ou vai assistir depois. Que possa abençoar os nossos lares, os nossos familiares, os nossos entes queridos, abençoar aquelas pessoas que nos pediram preces, que estão em nossos pensamentos,
e que falamos nesta noite aqui pelo nosso querido Ari, pela Leninha, pela Silvia, pelo Avelino, pela Leila de Cássia Lembo na cidade de São Carlos, pelo Roldão Prisco dos Santos Júnior na cidade de Araraquara, pela Cida Tosa que partiu para o plano espiritual na cidade de Campinas, que seus entes queridos possam ser fortalecidos, consolados e que ela possa ser amparada pela espiritualidade maior. Pela nossa querida senhora Zélia, que partiu também para o plano espiritual ontem na cidade de Araraquara, consola os seus familiares, que elas possa também ser amparada pelos amigos espirituais. Peçamos, Mestre, que visite os doentes nos hospitais ou em seus lares, que possa visitar os asilos, os orfanatos, as prisões, os irmãos que perambulam pelas ruas em solidão, sem um lar, sem um teto. Enfim, Mestre querido, onde houver uma dor, onde houver uma lágrima, que a sua mão amiga ampare esses corações, derramando bênçãos de luzes, onde quer que estejam, onde estiverem necessitados. E assim, agradecidos que somos, rogando à equipe médica espiritual de Dr. Bezerra de Menezes que possa fluidificar essas águas, que o dizemos: Pai nosso, que estais nos céus em toda parte, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra, nos céus, em toda parte. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações, livra-nos de todos os males, pois teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja, Senhor, que assim seja. Amigos queridos, eu agradeço de coração a presença de cada um de vocês. Desejo, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada, de estrelas luminosas a amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz, um beijo grande no coração de cada um de vocês e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, gente. Gratidão.